Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e estou aqui para mais uma aula de matemática. O nosso assunto hoje é multiplicação. Vamos falar sobre o algoritmo da multiplicação. Vamos lembrar o que é um algoritmo? O algoritmo é o passo a passo que você segue e que vai facilitar você resolver, no nosso caso, uma multiplicação, quando ela envolver números maiores. Então tem um passo a passo que vai fazer com que isso seja bem melhor de fazer. Vamos ver aqui então uma situação problema. O Carlos comprou 15 pacotes com 3 figurinhas cada. Para descobrir a quantidade total de figurinhas que ele comprou, ele decompôs o número 15 em 10 e 5. Então vocês vejam que o Carlos fez a conta de um jeito diferente. Tá? Ele decompôs porque ele sabe que o número 15 é a mesma coisa que somar 10 mais 5. Ele disse então o seguinte: eu vou multiplicar por 3 separadamente. Vou separar o 10 e multiplicar por 3 e depois multiplicar o 5 pelo 3. Eu sei que 3 vezes 10 é 30 e 3 vezes 5 é 15. Ele tá craque na tabuada. Agora é só somar o resultado 30 mais o 15 e deu igual a 45, tá? Isso ele fez de cabeça, mas a gente pode registrar isso na forma de um algoritmo. Então vejam a multiplicação que ele fez para resolver esse problema. O 15 vezes o 3 e o resultado que ele obteve foi 45. Vamos lembrar que numa multiplicação, os números que estão sendo multiplicados são chamados de fatores. Então aqui nós temos o fator 15 e o fator 3. Outro nome que a gente pode dar é multiplicando e multiplicador. E por fim o resultado também é o produto, tá? Então vejam aqui como que a gente pode registrar a operação que o Lucas fez na forma de um algoritmo. Em vez de ele escrever 15, ele escreveu 10 mais 5. Tá? E multiplicou por 3. Ele começou multiplicando o 5. 3 vezes 5, 15. Ó, tá aqui, tá até anotado que ele encontrou 15 multiplicando 3 vezes 5. E ele multiplicou 3 vezes 10 para obter o 30. Depois, ele só somou os resultados para obter o 45. Outra maneira de representar é usando esse retângulo. Ele fez um retângulo em que a altura é 3 e a largura é 15. Só que em vez de ele colocar tudo junto e pintar tudo da mesma cor, ele pintou os 10 primeiros de verde e os outros 5 de azul. Então, para calcular o resultado da multiplicação, ele primeiro fez 3 vezes 10, encontrou a área desse retângulo, e depois calculou o número de quadradinhos desse outro, fazendo 3 vezes 5. Somando os resultados, ele encontrou 45. Vamos usar o mesmo método para resolver as multiplicações a seguir? Vamos começar fazendo 14 vezes 3. 14 vezes 3. Qual é o raciocínio que ele usou? Ele fez 10 vezes 3, não vou fazer aqui, vou fazer aqui do lado. 10, separou 14 em 10 e 4. Ele multiplicou o 10 pelo 3 e o 4 pelo 3. 10 vezes 3 é 30 e 4 vezes 3 é 12. Somando agora os dois resultados, ele encontrou a resposta da operação. 30 mais 12, 42. Vamos ver mais um. 23 vezes 5. 23 vezes 5. Eu vou escrever o 23 como uma soma. 20 e 3. Eu separei aqui, decompus. E vou multiplicar cada parte por 5. 20 vezes 5 é 100. E 3 vezes 5 é 15. Somando os dois resultados, 100 mais 15
O resultado da multiplicação é 115. 23 vezes 5 é igual a 115. Mais uma operação, 37 vezes 8. 37 vezes 8. Eu vou escrever o 37 como uma soma de 30 mais 7. Multiplicando 30 por 8 e multiplicando 7 pelo 8, pelo mesmo número. O 30 vezes 8 deu 240. E 7 vezes 8 deu 56. Somando 240 mais 56, o resultado é 296. E mais uma operação, 42 vezes 2. 42 vezes 2. Eu vou escrever o 42 de forma decomposta. 40 separado do 2. Vou multiplicar por 2 cada um deles. 40 vezes 2 é 80 e 2 vezes 2 é 4. Esse é bem fácil de somar. 80 mais 4, 84. Vejam aqui agora que o segundo problema é: resolva as multiplicações a seguir, organizando o registro como o Lucas fez. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, só que em vez de escrever tudo na horizontal, nós vamos organizar na forma do algoritmo da multiplicação, tá? Então, eu tenho aqui 23 vezes 8. Eu vou fazer 20 mais 3 vezes 8. Vou fazer aqui também já. 89 é 80 mais 9 vezes 9. Não preciso desse sinal de multiplicação aqui, porque já tem aqui. Então, vamos primeiro multiplicar as unidades. 8 vezes 3 unidades dá 24 unidades. E depois, 8 vezes 20 dá 160. Então, eu vou colocar aqui já unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena para poder somar. 4 mais 0 é 5, 2 dezenas mais 6 dezenas é 8 e uma centena. Então, o resultado de 23 vezes 8 é 184. Agora, vamos fazer 89 vezes 9. Primeiro, vou multiplicar as unidades. 9 vezes 9, 81. E 9 vezes 80 é 720. Agora, eu só vou somar. Uma unidade mais 0 é 1. 8 mais 2 dezenas são 10 dezenas, que eu vou trocar por uma centena. 1 mais 7, 8. Então, 89 vezes 9 é 801. Nós vimos, então, nessa aula, que a gente pode fazer a multiplicação de números maiores decompondo esses números na forma de uma soma. Porque daí, separando a parte das dezenas e das unidades, fica mais fácil fazer a multiplicação. E aí, vocês conheceram o algoritmo da multiplicação, que é uma forma de fazer multiplicações que a gente não sabe de cabeça, porque elas não estão na tabuada, mas são fáceis de fazer se a gente fizer a decomposição. Até a próxima aula.